De um milagre da fé no passado, nasce um povo de mil tradições. Olá, me chamo Honorinda Pinheiro, natural do município de Solonópole, professora de História. Percebi a necessidade de registrar através de um documentário um pouco da evolução deste município. Acredito que trabalhar com documentos, fazendo uso das fontes históricas, é fundamental para aproximar o indivíduo do conhecimento. Nesse processo do novo ensino médio, é interessante potencializar a análise crítica dos nossos discentes, mostrando que além das fontes escritas, iconográficas, os registros orais, os testemunhos locais, os diversos documentos contemporâneos como fotografia, o documentário pode ser uma ferramenta de grande riqueza e deve ser muito explorada. Nessa perspectiva, as fontes históricas são fundamentais para que o historiador possa realizar o seu trabalho de investigação sobre o passado, presente e perspectiva de futuro do ser humano. Os historiadores entendem atualmente que tudo que é produzido pelo ser humano pode ser considerado uma fonte histórica. Portanto, não só o texto escrito deve ser entendido como tal. Sentindo a carência desse trabalho no município de Solonópole, lancei um desafio aos meus alunos para juntos produzirmos registros sobre a história do município que abordasse alguns indivíduos que de alguma forma contribuíram e contribuem com o processo de evolução da natureza humana em diversos setores da sociedade. Ter um olhar sobre a história como múltiplas possibilidades. Uma coisa é perceptível. Solonópole passou por um processo de evolução nessas últimas 3 décadas. Dessa forma, é importante deixar registrado através da fala de algum desses protagonistas. Portanto, o desenvolvimento deste minicurso foi de grande relevância para a disseminação do conhecimento histórico e social na Escola Profissionalizante José Ciro Nogueira Machado, bem como para o município de Solonópole. Para começar, vamos acompanhar o depoimento sobre cultura com a professora, pedagoga, psicopedagoga, funcionária pública aposentada, Aglair Pinheiro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela escolha, por terem escolhido para um projeto tão relevante como esse. E falar de cultura é sempre um prazer imenso, porque eu também aprendi cultura assim, um pouco na marra, sem ter pessoas que me orientassem, mas parece que cultura está muito no sangue, sabe? Professora Honorinda. É uma coisa que a gente vai crescendo e vai sentindo uma necessidade, porque para mim cultura é a base da educação, é a base de, enfim, de tudo. Você só é educado se você realmente tiver a cultura de que a educação é quem transforma, de que a educação é quem faz o novo ser, o novo cidadão, né? André, como é que você é tocada por essa ideia de fazer cultura, né? Quando começa tudo isso, esse pensamento, quando você se percebe fazendo cultura? Foi muito interessante porque, na verdade, eu ensinava e quando eu lecionava, todas as minhas aulas eram apresentadas em fórmulas de várias artes. Eu usava aqueles alunos, né? Naquela época eu não sabia nem direito se estavam fazendo cultura, porque eu dava aula e passava para eles fazerem em formas, apresentar em forma de encenações, era rádio, televisão, violeiros. Isso tudo ocorria dentro de uma sala de aula. Mas para me tocar mesmo
o que era cultura, que isso era cultura, foi depois que eu fiz a primeira peça teatral, que naquela época não chamava nem peça teatral. Ninguém tinha nem ideia de teatro em Solonópolis. E aí eu me toquei e fiz a primeira, talvez você venha até perguntar, eu já vou adiantando. A primeira peça foi realmente A Louca do Jardim. Eu fui a um circo, eu era muito circense, gostava muito de circo, e copiei essa, ele chamava de drama, o drama, e eu copiei A Louca do Jardim, e depois quis manifestar ao público essa peça tão bonita, tão tocante, e que o povo da cidade realmente tocaram-se. Falando dessa primeira peça, né, A Louca do Jardim, até então Solonópolis ainda nunca tinha tido contato com teatro. Não, na verdade, Solonópolis teve os dramas a partir do Padre Agenor, que chamava-se drama. O Padre Agenor já fazia, né? E eu acho que pela beleza que acontecia, todo mundo até hoje fala do Padre Agenor como talvez primeiro a se manifestar culturalmente também, né? Ninguém pode deixar esse legado que ele deixou aqui para nós. Mas em relação à mulher, você é a primeira a trazer dentro dessa manifestação cultural o teatro. Sim, porque aí eu fui me aperfeiçoando e tentando conhecer melhor o que era teatro, né? E aí eu fui tendo conhecimento mais profundo e fui fazendo outras peças. Agora, eu só queria que você também registrasse, né? Porque você tem essas vivências, que a gente está falando, por exemplo, de uma década de 80, de 90, onde a gente não tinha acesso à internet. E aí, como você fazia para se aperfeiçoar? Eu sei, seu testemunho, que você é uma pessoa, uma grande leitora, né? Então, onde que você buscava inspiração, buscava ter esses conhecimentos, essas ferramentas? Eu comprava livros mesmo. Na época, como eu lecionava, eu gostava muito de ler, e eu gosto, né? Mas há uma impossibilidade, às vezes. As limitações que eu sou, né? Na idade. Mas eu procurava em livros. Como eu lecionava ciências, e ciências era muita biologia, um pouco, mano, me interessava muito. Eu adorava fazer teatro com o corpo humano. Mas aí foi tudo através de livros que eu comprava. Tinha umas revistas que eu assinava, que era muito jovem. E essas revistas sempre viam uma página de teatro. E por aí eu fui me manifestando e alavancando maior conhecimento. E acabei que realizando muitas peças. Aglaé, hoje você é referência para uma grande geração que passaram por você. Eu posso aqui citar dois nomes, né? Entre tantos, mas eu gostaria de ressaltar esses dois, que é Mauro, né, que está terminando no seu doutorado, que foi sensibilizado através do teu trabalho, e Oswaldo também, que são filhos de Solonópolis, que deram continuidade e que começaram com você. Como é para você olhar para esses frutos e saber que passaram pelas suas mãos, com poucas ferramentas por conta da época também? Antes da Aglaé falar sobre o orgulho que sente sobre seus pupilos, vamos conhecer a história de um deles, que é o Mauro.
O Mauro César ele é diretor, ator performance, palhaço, pesquisador, doutorando em artes pela Universidade Nacional da Argentina, mestre em artes cênicas, especialista em danças contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, graduado em arte e educação na Faculdade de Grande Fortaleza, entre outros grandes títulos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de fazer parte desse movimento que vocês estão desenvolvendo a partir da EP Ciro Nogueira. Para mim é uma alegria, uma satisfação, estudantes tão jovens e no movimento de preocupação com a história local, com a história de Solonópolis, guiados por essa professora, essa profissional incrível que é o Norinda Pinheiro. Para mim é uma alegria sempre poder falar sobre a nossa história, falar principalmente no aspecto cultural, que é onde eu me encontro, onde eu me situo. E nesse sentido do despertar, do fazer artístico, a gente já traz na vida, né? Esse conteúdo sempre esteve presente na minha vida, morando no sítio, ali no sítio Barro Vermelho, ou na Cachoeirinha também. A gente já traz com a gente, né, o desejo de ser artista, no meu caso artista, e já tinha essa perspectiva que era artista de teatro, que era uma pessoa ligada às artes cênicas, não hoje com essa consciência que eu tenho. A gente sabe da potência que é fazer artístico, seja na linguagem teatral, musical, do audiovisual, mobiliza o ser humano, faz pensar, refletir e principalmente nos coloca numa situação de humanidade, numa situação que eu me perceba como humano e que eu vou de encontro às minhas sensibilidades, que eu vou ao encontro das minhas sensibilidades. E esse despertar aqui em Solonópolis, precisamente, assim, eu já trazia essa carga, né, desde a infância de querer ser artista, mas tem um momento muito específico que ali, em 94, mais ou menos, eu fui aluno de Ocilei, uma professora, né, hoje em memória de Ocilei, de Pinheiro, uma grande professora, e na escola Fenelon Rodrigues Pinheiro, e que ela sempre mobilizava para que a gente pudesse trabalhar temas de língua portuguesa a partir do teatro. E depois, nesse mesmo período, também ela proporcionou encontros, né? Na Semana do Trabalho, ela trazia profissionais de Solonópolis para dialogar com a gente. E aí, nesse momento, eu tenho contato com a Aglaé Pinheiro, né? Que eu digo sempre que é uma mestra para mim no âmbito teatral, porque desde esse encontro, ali em 94, a gente começou a fazer as dramatizações na igreja, né? Para mim, o marco referencial de teatro é uma peça na Belém do Mundo, da Para Deus, um Alto de Natal, e que com a direção de Aglaé e uma turma muito interessante, que nessa turma hoje todo mundo muito maduro. Então tem esse momento, e também, para não ser leviano, porque eu também tenho esse respeito por outra mestra daqui, que foi minha professora, que foi Zuleide Ferreira, que ela também era muito sensível e mobilizavam para que a gente pudesse estar fazendo os trabalhos teatrais, né? Fazendo os dramas dentro da sala. Então, Mauro, como é que você se vê hoje? Você citou algumas pessoas como referência, né? Mas hoje você já se torna referência, né? Para muitos jovens e para muitos adolescentes, e aí eu posso testemunhar desde as suas falas aqui na EP, muitos jovens e adolescentes já te veem como referência aqui, fora, enfim, Solonópolis, em outros lugares, porque você também é uma pessoa muito viajada e tem deixado seu legado por onde passa.
Como é que você se vê hoje, Mauro, sendo referência e tão forte, principalmente na arte? Então, Honorinda, a gente vai construindo a história, né? A gente constrói as nossas histórias. A história de vida tem a ver com escolhas, tem a ver com resiliência, com persistência. E, ao certo, a minha natureza é uma natureza intensa, é uma natureza obstinada, de teimosia mesmo, e que por conta dos sonhos, assim, né, por ser artista, eu trago os sonhos dentro de mim. Desde criança, lá no Circo Barro Vermelho, eu tenho sonhos que foram construídos nesse período. Por isso que eu digo, todos nós sabemos o que nós queremos na vida, porque lá na infância, os sinais já foram dados para nós, para cada um. Estamos aqui, basta a gente perceber. E se alguém disser que é impossível, que não dá certo, não desista desse sonho. É isso, é saber que eu sou, nesse momento, referência, não alimenta meu ego. Me dá mais responsabilidade para poder, o que é que eu tenho que fazer do ponto de vista social, político, né? Que diálogos eu tenho que estabelecer com a comunidade e quais as escolhas que eu tenho que fazer para que o que a gente pode transformar e mudar, ela sempre tem uma coerência, né? Que busca uma coerência. Mauro, eu quero agradecer e quero deixar você à vontade para falar ou externar alguma coisa que não tenha sido contemplado nas perguntas ou nos relatos. Agradecer sempre, né? Eu acho que a palavra de ordem é a gratidão pelo convite de estar aqui, de poder compartilhar um pouco dessa trajetória, compartilhar um pouco, principalmente, da importância que é a arte na vida, que nos humaniza, que nos transforma, que abre outros sentidos e outras oportunidades de ver a vida, e de um ponto de vista muito, muito humano e muito sensível. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar um pouco, né, desse amor, dessa paixão pelo meu fazer artístico. Um orgulho grande para mim saber que Mauro faz parte nacionalmente. Oswaldo é um ator comunal e diretor. Eles participam de toda a área de teatro. Então, é muito prazeroso você saber que você vai deixar essas pessoas um legado na cidade e dessas pessoas que estão aí levando o nome de Solonópolis em vários cantos do Brasil. Olá, me chamo Mirelle, sou aluna da profissionalizante José Ciro Nogueira Machado de Solonópolis. Foi bom, né, conhecer a trajetória de Aglaia e Mauro. Bom, mas vamos dar continuidade às nossas entrevistas. Iremos conhecer um pouco da história de Maria de Lourdes Ferreira Alves. Ela é de origem quilombola e vai contar um pouco como foi o processo de cultura chegar até ela e a desvalorização que ela passou pelas suas raízes. É difícil até eu falar, mas a ajuda só de Deus, né? E faz muitos anos que eu venho batalhando, muitos anos, mas a ajuda aqui só foi de Deus. Para mim, representa uma coisa que eu nunca pensei, né? Porque cheguei onde eu cheguei, o tesouro vivo, né,
graças a Deus, estou muito feliz em ser um tesouro vivo. No começo a senhora enfrentou muitas dificuldades na cultura? Muita dificuldade, porque aqui, meu filho, nunca ninguém me deu nem 50 reais para comprar, nem assim, papel, que eu faço tudo. Eu tenho 3 grupos de dança, eu faço tudo, flor de plástico, de garrafa, eu faço borboleta, eu faço tudo. Mas nunca me deram ajuda, nem 50 reais para comprar tinta, para me pintar meu espelho. É tudo do meu bolso, a dificuldade foi grande para me chegar para mim. A minha vida é complicada, mas eu vou falar um bocado. Nessa época eu morava em Vaz Alegre, minha família de lá. Nós, desde pequena que a gente brincava, porque meu pai chama Sebastião, mas é Sebastião Coco. Aí a família Coco ficou porque a gente dança coco, sabe? Desde pequena. Aí começou de Vaz Alegre, a gente brincava coco lá. E a dança do Mineiro Pau veio de lá também. E até hoje, quando eu cheguei aqui, eu tinha 8 anos. 8 anos. Aí quando eu completei 12, eu já brinquei os careta, né? Eu brinquei não. Eu botei as crianças para brincar. Né? Que nessa época era tudo criança. E aí daí pra cá, eu tenho orgulho de ter meu grupo de dança. Porque hoje o mundo, não é nem o mundo, o povo tá virado, não é nem o mundo, né? A pessoa ser um artista é difícil, mas é melhor de que você pegar um grupo desse, ou eu tô cansado de dizer para eles, vocês vão pegando o ritmo, que eu não tenho paciência de ensinar ninguém, mas dá para pegar o ritmo e seguir a cultura, né? Porque no dia que eu não estiver aqui, eles dá para seguir o meu caminho, fazer o que eu fazia, né? Porque mas é melhor do que cair numa esparrela no mundo das drogas, é melhor dar. Só que eu dou conselho para eles. Agora vamos conhecer um pouco do trabalho de Iris. Ele é agricultor, que virou artista plástico, trabalha com escultura de madeira há mais de 45 anos. Eu acho que isso vem, vocês não sabem, porque aqui não se conta bem a história de São Gonçalo, mas isso vem de origem. O meu bisavô trabalhou 5 anos nessa igreja aí. Não tem nenhum rua com o nome dele. Todas as eiraibeiras, você sabe o que é? Que tinha nas casas, aqueles negócios bonitos, era ele que fazia. Aquelas arqueadas da igreja, foi ele que fez. Eu tenho um recibo aí, tudo que eu disser a vocês aqui eu posso provar. Só falo porque eu tenho um documento. Tem um recibo aí que ele ganhou 20 mil réis naquele tempo, para sentar aquela torre. Trabalhou 5 anos na igreja. Então eu acho que eu vim disso. Depois veio meu pai. E o meu pai botava uma coronha de espingarda, que chamava coronha, aquela parte de madeira, que ganhava das fábricas. Era uma coisa bonita demais, bem feita demais. De arapiraca, que é uma madeira nossa que pouca gente conhece. Que eu acho que a Cruz de Cristo, que tinha 157 espinhos, devia ser de arapiraca, que era mesmo que ferro. Então, eu casei já trabalhando de carpinteiro. Trabalhei aqui nas Carnaúba, trabalhei em Rua da Boa Fé, trabalhei na Olinda, trabalhei em vários cantos. Mas começou mesmo quando nasceu a minha segunda filha, que a primeira morreu com 3 dias. Aí ela nasceu com um defeito no olho. E eu nem percebia, mas a minha mãe era muito experiente, também era artesã, bordava muito bem. Aí ela disse, essa menina tem um problema nesse olho. Só tinha oftalmologista, o doutor Romar Nogueira, de Oroz.
E era meu conhecido de menino, eu comprava as coisas bermuda, fechadura, tudo na loja do pai dele. Aí eu levei ela, levei com 3 anos amarrada numa coberta de lã para Europa. Quando chegou lá, ele fez o exame, dei direitinho, me atendeu muito bem, era conhecido, né? Aí disse, olha, essa menina tem um defeito no nervo óptico. Você pode levar para onde quiser, não tem jeito. De fato não tinha medo não, o Cilindro levou, fizeram um ajuntamento em Fortaleza, não tinha jeito. Aí eu tinha um vidro de emulsão Scott, que era um remédio que a gente tomava para verme, todo mundo tomava, todo mundo tinha verme naquele tempo, aquele vermezinho miúdo, era falta de limpeza, né? E tinha um pescador, figura de um pescador, eu achei bonito. Aí peguei a figura do vidro e fiz num pedaço de madeira, tá lá embaixo. Mas o pescoço ficou muito feio e dei de presente a ele, o Dr. João Maia. O pescoço eu achei muito feio. Ofereci direitinho, aí fiz uma mais bonita para ele e fiquei com a original. Daí começou. Aí eu vi que algumas pessoas gostavam e outros criticavam. Aí eu comecei a fazer. Não, bem feito, da natureza. A verdade nua e crua é essa. Esses pássaros bem feitos, vou mostrar lá embaixo para vocês. Quando eu vejo o cumaru, só faço de tronco de cumaru, nunca tirei um cumaru que desse uma porta. Mas de longe você vê o cumaru. Quando ele seca, ele é imponente. Quando ele seca, ele fica branco. De longe você vê. Quando ele é verde, ele é imponente também. Ele toma a área dele todinha, não nasce ninguém debaixo dele. Daí começou. Aí eu fui fazendo. Minha mulher não gostava muito, porque eu gostava muito de fazer mulher pelada. Eu não fazia, porque a mulher vestida é obscena, mas pelada ela é pura. E eu gostava muito de fazer, ela encheu o saco. Você é encher de porcaria de mulher pelada. Eu fiz um diabo de um homem pelado e fiz. E hoje é meu retrato, infelizmente. Essa daqui é minha, tá lá embaixo, vou mostrar pra vocês. Aí eles questionaram, como é que você faz uma Santa Luzia de salto alto? Nasceu na Cachoeira do Riacho do Sangue, é minha e eu fiz do jeito que eu queria. Eu fiz com salto alto, toda bonita, mano. Essa daqui saiu na revistinha do Dragão do Mar. Está muito melhor agora, por causa de vocês. Eu acredito muito em quem teve a oportunidade de estudar, que eu nunca fiz o ginásio. E eu vim fazer o ginásio porque eu assisti um discurso de uma filha de Juventil, Zuleide, que hoje é aposentada da Polícia Civil em Roraima, em Rondônia. Mas eu, em 58, eu vim trabalhar na rodagem aqui. Era caçaco. Você sabe qual é a definição de caçaco? Não sabe, né? Caçaco, que é que trabalha na estrada, não tem água para lavar roupa, aí vai juntando a roupa sua e botando dentro de um saco. Aí que você fica fedorento, é igual o caçaco, que é uma cacinha que tem aqui. É fedorento demais, né? Por isso era chamado de caçaco. Na hora da festa não deixaram eu entrar, porque eu estava sujo, né? Aí eu fiquei assistindo pelos buracos, pelos cambombos. Ela fez um discurso tão perfeito que me chamou a atenção e eu fiz uma promessa a mim mesmo. E um dia eu faço o ginásio. E fiz no Senhor Bom Jesus, mas com 37 anos, sem primário. Entrei aqui, a Glaê foi quem pegou na minha mão para eu preencher a ficha. E eu herdei e fiz o ginásio seriado. Aí não, e as portas se abriram, porque eu perdi o medo. Você não pode esculhambar ninguém, mas a verdade ela é livre em todo canto. Eu amo a liberdade, tudo que tem está em liberdade. Se nada tem, é porque nada está em liberdade. Não tem negócio de guardar segredo de nada, não. Bom, pode entrar. Isso aqui é o pescador que nós temos aqui nele, desse tamanho assim. Ele fica no beijo dos rios. Você é capaz de bater nele pensando que é uma estaca. Ele fica ereto mesmo. Esse aqui é o pescador. Essa daqui eu fiz em homenagem à minha avó, porque ela tinha uma escrava, que era madrinha de apresentar dela. Era dona dessa santinha aqui, que é a mesma, olha. Era dona dessa santinha aqui. Depois eu descobri, através de Francinha de Elizalde, que passou muito tempo na Amazônia, que isso era um brinde que vinha nas caixas de vinho do povo. Mas a santa tem uma história. Aí a negra veio a escravidão, a negra disse, minha filhada, eu vou para a minha terra, que era o Quixadá. Mas quando eu morrer, eu mando a santa para você. Madrinha se esqueceu, passaram uns 15 anos. Quando foi um dia, chegou 2 negros a cavalo. Aqui é a casa de Dona Cília, pois vem receber sua santa. Que sua madrinha mandou. É essa daí. Aí eu fiz essa daí.
daqui é o Padre Cício, mas nessa idade aqui, ó. Ele era mais novo, ainda namorava muito. E por isso eu dou mal 10 a ele. Comecei sendo besta. Aqui tem a marca dele, que ele era fazendeiro, e aqui tem umas coisas escritas que eu fiz com ele aí. Agora a gente vai para o ato 2, falar sobre religião. E aí a gente tem como parceiro, nesse momento, o professor Erivaldo Pinheiro, que fez e faz parte de todo o processo histórico, político e social de Solonópole. Erivaldo, é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Olá, tudo bem com vocês? É uma alegria, Honorinda, professora Honorinda, poder estar aqui tentando dar essa contribuição nesse processo histórico, né, de Solonópole, e uma história que vai, digamos que, envolver política, envolver religião, né, envolver a nossa cultura, né, a nossa história realmente. Nós sabemos que durante essas 3 décadas aconteceram várias mudanças, e algumas, claro, até para melhor. A gente teve esse processo de desenvolvimento da ciência, da tecnologia, que traz, né, novos ares à sociedade, ao mundo, mas também a gente não pode negar que tiveram também algumas mudanças, algumas transformações que talvez mereçam um questionamento. Eu não vou dizer que sejam ruins, mas que mereçam um questionamento, um aprofundamento maior. Talvez principalmente no que se refere a religiões, talvez eu acho que há uma acomodação religiosa. Não é mais uma religião que procura dar uma resposta também às questões sociais, às questões econômicas vividas pela sociedade, principalmente aqueles mais pobres que ocupam também um espaço no nosso município. Do ponto de vista político, a gente sabe também que aconteceram muitas mudanças, houve um processo de evolução muito grande. É praticamente impossível você comparar Solonópole de 2022, fim de 2022, para Solonópole de 1990. Né? São 32 anos que se passaram, e junto a esses 32 anos aconteceram muitas coisas boas no município, independente de quem administrou ou deixou de administrar. Eu acho que aconteceram coisas muito boas, inclusive nós estamos aqui em uma dessas coisas muito boas, que é a escola profissionalizante, que nós sabemos que foi uma grande aquisição para o município de Solonópole. Né? Na medida que vai acontecendo a mudança política, vai acontecendo a mudança social, vai acontecendo a mudança na educação. Então, é um processo de transformação que ocupa todos os espaços da vida humana. Eu vejo que a igreja, quando eu falo aqui igreja, estou falando em religiões, não só católica, não só evangélica, mas estou falando em religiões. Elas não conseguiram acompanhar esse processo de evolução tecnológica. Então isso está deixando muito a desejar, né? Nós temos aqui a mídia na mão, num pequeno objeto, nós temos o mundo em nossas mãos. Os jovens têm o acesso a esse mundo nas mãos dele. Então, se não houver uma conquista a partir disso daqui, se não houver uma conquista, então a tecnologia vai embora, as religiões vão ficar, deixa de acontecer um processo de evolução espiritual nesses jovens, não sabe que é necessário, e uma evolução espiritual comprometida com a vida deles e com a vida do outro, até porque é necessário que tenhamos muito cuidado, porque isso aqui é um passo para o individualismo. Se você não tiver cuidado, é um passo para o individualismo. Então, para mim, isso é o grande desafio da igreja, das igrejas e também da educação, fazer com que o jovem, a partir daqui, que nós educadores, que os segmentos religiosos aprendam a usar isso aqui como ferramenta que possa também fazer com que os nossos jovens passem por um processo de evolução espiritual. Ainda, né,
Nessa dinâmica, a gente vai ter também uma pessoa muito importante nesse processo de Solonópolis, de desenvolvimento religioso, social, que é o nosso amigo Olivaldo, que é funcionário público e fez parte de diversos grupos de jovens religiosos aqui em Solonópolis. Olivaldo, muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração. É uma alegria imensa tê-lo conosco. Muito bem, eu estou grato a vocês por terem me convidado para dar essa contribuição, para a história do nosso município. A religião, ela é uma instituição que evolui. Muitas coisas e maneiras que se faziam nos anos 90, nos anos 2000 e 2000 para cá mudou. A tecnologia avançou e as pessoas também foram estudando, porque o ser humano está em constante evolução. Então vai estudando e descobrindo novas formas de fazer religião e ela contribui para a nossa vida cristã e nos faz ser melhor. Se nós tivermos como fundamento a palavra de Deus, todas as religiões, ela faz as pessoas melhor. Porque a instrução que a religião passa é para que cada ser humano seja melhor, participativo, solidário, humano. Então a religião é fundamental na vida da pessoa. Quando a pessoa não tem religião, ela fica uma pessoa muitas vezes fria, desumana. A religião é que nos dá essa doçura de sermos pessoas, filhos de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que diz que para o fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Entendeu? Pelas coisas de Deus. Hoje não é em todo canto que consegue se formar um grupo de jovens na igreja. Porque as pessoas estão voltadas para outras coisas. Eu disse na primeira parte que a tecnologia é bom, mas ela também atrapalha. Hoje, se você pegar 90% dos jovens estão ligados em joguinhos de celular, em filmes. Naquela época tinha menos isso, não tinha tanto celular, não tinha tanta tecnologia nas mãos dos jovens. E era mais fácil levar os jovens para a igreja. Hoje está difícil. E é em todas as igrejas. Agora, a lei também, ela dá a oportunidade que as pessoas tenham o direito de escolher que religião quer seguir. E é por conta disso que essas outras religiões, que não são como a gente tradicionalmente tinha o costume de ver, está crescendo em todo canto. Então eu me preocupo com isso, mas a esperança nunca morre. Como diz que a esperança é o único que morre, para mim a esperança nunca morre. A esperança é viva sempre, que possamos viver dias melhores. Olá, eu me chamo Luiz Felipe, sou aluno daqui da profissional José Ciro Nogueira, de Solonópolis. E vamos entrar agora no ato 3, que é a organização familiar. Vamos conhecer um pouco do trabalho da Daniela. Ela que é assistente social e funcionária pública daqui de Solonópolis e foi extremamente importante no desenvolvimento social e familiar daqui. Dani, é uma honra ter você aqui conosco nesse projeto. Bem, eu sou Daniele, cheguei em Solonópolis em 2005, já tenho quase 18 anos de formação, desses 15 atuando como assistente social no Solonópolis. E aí tenho vivenciado esse processo de formação, estruturação, muitos das crianças de quando eu cheguei aqui hoje já constituíram família, já tem filhos, ou são grandes profissionais, então a gente está sendo um prazer estar participando desse documentário com vocês. As famílias, elas mudaram, e desde a Constituição de 88, as famílias deixaram de ser aquela advindas do matrimônio, onde é a figura do pai, mãe e filhos, que desses filhos iriam herdar toda a herança, para famílias unidas pelas relações de afetos.
Então, atuei durante muito tempo no Cadastro Único e hoje, atuando no CREAS, a gente vê novos arranjos familiares, né? A cada dia, né, uma novidade que a gente deve considerar família. São famílias homoafetivas, constituídas por um casal do mesmo sexo, que criam, adotam filhos. São famílias constituídas por laços de afeto, muitas vezes de amigos, famílias compartilhadas, né, que moram no mesmo domicílio, por uma questão de sobrevivência, compartilham as mesmas despesas. Enfim, a gente tem visto, né, vários tipos e modelos de arranjo, e como o serviço social, a assistência social, o nosso foco é trabalhar a matricialidade familiar, a gente tem, assim, atuado diretamente e visto esses rearranjos, né, e arranjos familiares. A sociedade, ela tem aceitado, né, esses arranjos, essas novas formas, né, apesar do nosso município ser predominantemente, né, religioso, onde se trata muito a questão do matrimônio, né, desses laços pelo matrimônio. Hoje a gente tem visto, né, essa aceitação de outras formas de família. E outras famílias estão se sentindo, né, no direito de irem a qualquer lugar e serem quem elas são, né, apesar de ainda sofrer. Eu posso citar um caso, né, de apenas um ato na escola, né, onde uma criança ela tinha duas mães e se chateou bastante porque no Dia das Mães foi dado presente apenas para um. E eu tenho certeza que a escola não se ligou, né, que essa lembrancinha faria tanto constrangimento à criança, né, que quando ela chegou se desculpando, né, dizendo que tinha apenas um presente, mas ela tinha duas mães. Então, como é necessário, né, a gente trabalhar e que os profissionais elas conheçam, aceitem, respeitem esses novos arranjos familiares, né? E aí entra a assistência social, entram os equipamentos, né, como a escola, como a igreja, outras, né, organizações da sociedade civil, que possam ajudá-la a prover tanto sua sobrevivência como também prover suas questões internas, né? E aí esse olhar diferenciado, né, uma família ela deve ser cultivada, deve ser regada, deve ser plantada a cada dia, tanto nós como um membro da nossa família, como também nós como profissionais. Ainda nesse bloco sobre arranjos familiares, a gente vai ouvir agora a Laura Nogueira, que é psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, farmacêutica, empresária, que fez parte de diversos movimentos sociais no município de Solonópolis e vem contribuir com o nosso projeto. É uma luta constante, né? A gente fez parte da década de 80, 90, 2000, mas a década de 2020 também é um grande desafio. A gente parece que precisa estar sempre renascendo, se reconstruindo. A gente enfrentou os desafios, né, da década de 80, que era fazer parte de uma política, né, de uma política social, de uma política partidária, de uma política educacional que a gente queria muito mais do que o que a gente tinha, e a gente foi criando os mecanismos de luta junto com outras pessoas que já vinham, né, de grandes lutas, e junto com a juventude muito poderosa, muito fervorosa, né, naquela época, no enfrentamento contra as dificuldades que surgem para nós mulheres que somos taxadas, no meu caso, né, diversas vezes fui taxada de louca, né, de abusiva, de inconsequente, porque estava buscando seguir os meus desejos, os meus instintos, né, que graças a Deus hoje eu não me queixo de ter passado por tudo que passei, por N dificuldades, como todas as mulheres, porque às vezes a gente olha para a pessoa em si e diz assim, mas para ela não foi tão difícil, mas cada um sabe da sua luta, né? Cada mulher sabe da sua luta. Como psicóloga, por exemplo, às vezes lá no meu trabalho que Xadá, eu acompanho mulheres que são
que são machucadas, que são violentadas, e elas não têm condição de sair daquela situação naquele instante, porque elas estão sob ameaça. E quem olha de fora diz assim, mas não sai dessa situação porque é burra, porque gosta de apanhar, porque é idiota, e não é. Ela está sob ameaça da sua própria vida, da vida das pessoas que elas mais amam, que são os filhos. Então, em pleno século XXI, a gente ainda tem mulheres vivendo essa situação, porque não tiveram a oportunidade, ou porque não tem uma família que apoia, ou porque ainda não se profissionalizaram o suficiente para poder dizer, eu consigo viver sem essa pessoa, ou sem o apelo afetivo, né? Talvez não com palavras, mas com atitudes, talvez não com poder de decisão, mas deixando a gente decidir. Então, assim, a todas as mulheres, né, que fizeram história, pessoas que eu admiro demais na política, né, na sociedade em si, na igreja, mulheres que enfrentaram muitos desafios, mulheres negras, mulheres pobres, mulheres às vezes sem uma formatura, né? Eu tive a oportunidade de estudar, isso foi muito bom, me ajudou muito, me deu uma base muito boa, mas tem mulheres que com muito menos fizeram muito mais, né? E eu me espelho e me agarro nessas pessoas de fibra, que são essas mulheres que estão espalhadas pelo mundo e não deixa de ser em Solonópolis fazendo história. Nesse momento, vamos falar com pessoas que são referências na educação daqui de Solonópolis. Uma delas é a Ordênia. Ordênia é coordenadora da Escola Fenelon, também é pedagoga e é professora. É uma honra tê-la aqui conosco. É um prazer também vir aqui conversar com vocês, né? E passar um pouco da minha vivência, né, no decorrer de alguns anos. Eu estou aqui. Eu iniciei no ano de 1993. Agora, concluindo em 2022, já estou com 29 anos de Escola Fenelon, de rede estadual de ensino, escola pública, e muitas coisas aconteceram no decorrer desse período, né? Eu pude ver muitas coisas, muitas transformações. Mas, assim, logo pelo ano de 1995, né, chegou para nós aqui, através do coordenador da CRED, né, um informativo de que logo iam aparecer cursos de graduação nos interiores e nenhum professor poderia mais exercer sua profissão se não tivesse uma formação na área. Isso aconteceu em 1997, né, foi o primeiro grande avanço que eu pude ver, né, 90% dos professores já ingressaram, né, no curso de graduação. Então, lá pelos anos 2000, 2001, né, nós não tínhamos quase, eu acho que 5%, 1 ou 2 professores por escola ainda estavam sem a formação na área, né? Também tive que me adequar, né, a essas novas possibilidades de relação, né? Eu considero assim, que eu tenho boa relação com os alunos e eu vejo a necessidade de todos os profissionais, né, se abrirem para uma nova época com novas relações e a partir dessa relação a gente consegue conquista a juventude e consegue deles o que a gente tanto almeja, né? Que é um envolvimento maior para aprenderem, né? Para desenvolverem, aproveitem o tempo em que tem um número considerável de pessoas
condição deles, né? Buscando o melhor para eles, além das famílias, né? A escola pública, né? Trabalha nessa linha de acolhimento. Nós trabalhamos aqui com o projeto PPDT, e esse projeto tem diversos frutos. As turmas, né, tiveram uma mudança, uma transformação muito grande do primeiro para o segundo semestre. Agora vamos conhecer um pouco do trabalho de Cláudia Campos, ela que é professora, pedagoga, especialista em gestão escolar, lecionou na Escolinha Amanhecer do Sol, Escola do Mundo Encantado, FENEC e exerceu o cargo de coordenadora pedagógica da Escola José Austé Machado e técnica da Secretaria de Educação, atualmente professora concursada do município de Solonópole. É com alegria que agradecemos a sua presença, Cláudia. A minha trajetória na educação do município de Solonópole começou no ano de 1991, ou seja, há 32 anos atrás. Eu tinha apenas 14 anos na época. Iniciei trabalhando na Escolinha Amanhecer do Sol, uma escolinha particular que tinha aqui no município de Solonópole. A proprietária da escola era a professora Neuzinha, e eu passei alguns anos trabalhando nessa escolinha. Iniciei lá, tinha uma amiga minha que trabalhava na escola, e eu fui lá ajudar ela a fazer alguns trabalhos para a sala de aula dela, alguns jogos educativos, não lembro exatamente o que, mas fui ajudar de alguma forma. E aí a professora Neuzinha gostou do meu trabalho, da forma como eu tinha facilidade para lidar com trabalhos manuais, essas coisas relacionadas à produção de jogos, trabalhar com papelaria. E aí ela me convidou para trabalhar e eu aceitei o convite e desde então nunca mais saí da educação. Bom, durante todo esse tempo em que eu estive fazendo parte da educação do município, muitos projetos já foram executados. Alguns a gente nem lembra mais, mas com certeza deixaram algo de positivo, né? Mas assim, o projeto que eu considero e posso falar dele com propriedade, porque vivenciei na prática e ainda a gente ainda trabalha muito dele em sala de aula, é o PAIC, Programa Alfabetização na Idade Certa. Um programa a nível de estado, né, que o município aderiu e que inicialmente nós, enquanto professores, achávamos que não era uma boa ideia, né? De cara nós não compramos a ideia, até resistimos por um tempo, porque você está acostumado a fazer de um jeito, a alfabetizar de um jeito, e de repente vem uma nova ideia que vai te tirar da tua zona de conforto, né? E vai te colocar ali numa situação desafiadora, em que muitas vezes isso assusta qualquer profissional, não é diferente com o professor. Então, de início, nós resistimos, mas quando nós começamos a trabalhar com o PAIC, eu acho que todo professor se apaixonou pelo PAIC e a gente via o resultado na prática a curto prazo e foi assim, paixão mesmo por esse projeto, e ainda hoje ele está sendo de alguma forma trabalhado no município, gerando bons resultados. Mas como eu disse, são tentativas com o objetivo de acertar. E a educação se faz dessa forma, tentando, criando, vendo uma forma de dar mais oportunidade para o nosso aluno, para que ele desenvolva, para que ele avance, né? Independente da faixa etária, nós sempre temos alunos que precisam de um acompanhamento mais específico, de uma ajuda mais elaborada, né? E é assim que a gente vai fazendo a educação.
Estamos aqui com Simone Maria Saraiva Leite, natural de Ipamirim, Ceará, graduada em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba e pós-graduada em Gestão Escolar pela Universidade Estadual Vale do Acaraúva. Mora em Solonópolis há 39 anos, foi diretora da Escola Fenelon Rodrigues Pinheiro de 1992 a 2009, totalizando 17 anos à frente da gestão da Escola Fenelon. Se afastou das funções em maio de 2009 para se aposentar. Dona Simone, como assim é conhecida, tem muito a colaborar com o nosso projeto. É um grande legado construído ao longo da história. Primeiro, falar da educação em geral é retratar a história da educação com seus avanços e retrocessos. Nossa educação, no decorrer desses anos, ela passou por várias reformas educacionais, elaboradas para atender às necessidades da época, né? Aí, cada década ela vai evoluindo mais um pouquinho e para melhor. Sabemos que para o desenvolvimento da nossa sociedade, dos nossos alunos, dos nossos jovens, nós precisamos de uma educação de qualidade transformadora, que prepare, né, os nossos jovens para a vida, para o futuro, né? Eu recém-graduada, recém-formada, recém-contratada, meu sonho sempre foi ser professora, e louca para colocar em prática, ir para uma sala de aula, que era o meu sonho. E eu cheguei e encontrei uma sala me esperando, segunda série, né? Quando eu cheguei aqui, só tinha da alfabetização à quarta série, em 83. Aí eu fui para a sala da segunda série. No ano seguinte, já me colocaram na quarta série, fazendo dobradinha com a professora Amélia Prudente, que acabava de chegar na cidade também. E qual era a dificuldade que a gente encontrava aqui, certo? Era falta de recursos materiais e recursos financeiros. O Estado, ele não mandava recursos financeiros. Vinha da CRED, que naquela época não era CRED, era DERE. Vinha de lá os materiais para o básico, para o funcionamento. E fomos passando por várias diretoras, a Margarida. Ganhamos, durante a minha gestão, nós ganhamos prêmios em gestão escolar. Veio para todas as escolas do estado para a gente fazer um trabalho contando a sua gestão, como era que funcionava a sua gestão. E, por surpresa nossa, a Escola Fenelon foi ganhadora desse prêmio Gestão Escolar, certo? E o que foi que a escola ganhou? Isso, gente, no ano de 2000. A escola ganhou R$2.000, era muito dinheiro. A escola ganhou R$2.000, que foi onde a gente trocou o bebedouro e fez essa murada de ferro na frente. Com esse recurso, assumir, tem que ter muita responsabilidade, muita disponibilidade, criatividade, tudo que você imaginar para gerir uma escola dessa. Mas, a pedido da comunidade escolar, eu fui de novo para a prova, para a eleição. E eu achei que o Aquino ia concorrer comigo, porque ele tinha condição para ir para o segundo pleito. Só que ele não foi. E eu assumi novamente. Fui escolhido pela comunidade escolar e passei, só que dessa vez agora não era mais 3 anos, era 4. 4 anos, passou para 4 anos. Aí, né? Eu passei para o São Luís,
depois o seu Luiz passou para a Lucilda, e sempre essa escola esteve em boas mãos, né? E é uma escola de referência, e a escola cada vez mais ela vem evoluindo, crescendo, cada vez mais com excelentes professores, né? Excelentes projetos. Esse aqui é um projeto maravilhoso, deixar a história da escola, da educação do município gravada, deixar nos seus arquivos, né, para quem vier depois e fazer parte desse documentário. Porque esta escola, ela faz parte da minha vida. Obrigada. Dando continuidade, a gente agora tem o ato 5, que é economia. E nesse momento falaremos dos meios de produções econômicas nessa dinâmica do processo histórico de Solonópole. E para dar início, vamos conhecer um pouco o trabalho de Maninho, ele que é funcionário público e tem como atividade principal a apicultura no município de Solonópole. É uma alegria, Maninho, tê-lo conosco, contribuindo com esse documentário. Por volta de 1998, na sede do sindicato patronal, nós se reunimos 18 produtores rurais e daí conseguimos formar uma associação. Depois dessa associação formada, nós pleiteamos um financiamento junto ao Banco Nordeste para que a gente pudesse adquirir materiais para desenvolver a atividade apícola no município. Em primeiro ponto, hoje nós temos, a primeira dificuldade foi justamente isso, a gente conseguir, junto às instituições financeiras, um crédito para que a gente pudesse começar a atividade. Esse foi um primeiro gargalo. Depois de tudo isso ter se concretizado, nós temos também uns empecilhos que acarreta até hoje é a insuficiência de chuva. Olha, nós temos um breve histórico, eu me lembro bem, no ano de 2004, que foi uma das primeiras colheitas que nós tivemos, junto aos associados, nós chegamos a colher 10 toneladas de mel, a primeira colheita. Em seguida viemos sempre crescendo, tá certo? Chegamos em 2008 a produzir 19 toneladas e conseguimos venda direta para órgãos que exportam, algumas empresas exportadoras aqui no Ceará. Mas agora mesmo, nesses últimos 6 anos, nós tivemos uma grande queda da produção por conta das irregularidades dos invernos nesses últimos 8 anos. Assim eu sou até curto em falar, porque é uma atividade que eu defendo e admiro e sou fã. E é uma das atividades do agronegócio que é mais indicada ao rurícola, principalmente no município de Solonópole. Por quê? Porque é uma atividade que estimula ao produtor rural ficar na propriedade rural, certo? Isso contribuindo para a redução do êxodo rural. Essa atividade agrega valores na produção, certo? E é uma alternativa de renda bem sempre. Ainda nesse ato 5, que é falar de economia, a gente vai ter agora uma pessoa muito importante também nesse processo de construção econômica em Solonópole, que é o Bonfim Filho, né? Contador, empresário, que participou efetivamente nesse processo de construção. Então vamos conhecer um pouco a história econômica na visão de você, Bonfim. E desde já é uma honra e uma gratidão tê-lo conosco. Falar sobre esse desenvolvimento de Solonópole ao longo do tempo, é necessário que a gente repense as práticas que se tinha anteriormente, de comércio, de atividades, de profissões, as dificuldades que se tinha, né, em ter acesso a uma faculdade, ter acesso a um curso técnico, que ao longo do tempo, com o surgimento
né, dessas oportunidades, as universidades se aproximando mais da população, isso possibilitou sim um crescimento, uma melhoria em todos os aspectos, profissional, comercial, logística também de estabelecimentos. Então a gente percebe que ao longo do tempo o que tem predominado foi realmente essa modificação do pensamento mais jovem, nos investimentos, na modernização dos negócios, né, das atualidades, né, com a informática, com a internet, isso evoluiu muito, né, essa prática de comércio, de atividade empresarial e profissional também. Né. A gente percebe que Solonópolis ele vem passando por esse crescimento ao longo do tempo. Hoje, se nós analisarmos, Solonópolis está, vamos dizer assim, com várias oportunidades em termos de formação econômica. Eu gostaria de começar a destacar a parte agropecuária. O nosso pequeno agricultor, o nosso agropecuarista, eles são peças fundamentais nesse desenvolvimento da economia local. Eles produzem muito. Né? Feito isso, os bancos também têm atuado muito nessa parte de investimento da área agropecuária, então eles têm assim, um papel fundamental importante, geram muito emprego e, consequentemente, produção, né? Porque incentiva para que os pequenos produtores possam atuar, possam produzir, porque eles encontram o mercado para desenvolver os seus produtos. Depois a gente tem que levar em consideração também a nossa parte pública, como ente público. Nós temos diversos entes públicos, desde o estadual, federal e municipal, que enxergam esses recursos através, né, do corpo de pessoal assalariado, que cumpre rigorosamente com essa questão salarial. Isso possibilita uma economia estável, porque a gente consegue contar com aquele recurso, né? Tanto o governo estadual como o federal também tem tido muitas ações no nosso município em questões de convênios e recursos, e isso se reverte também em economia local, porque gera emprego, né? E a nível de município também a gente percebe que essa estrutura organizacional do pagamento de servidores hoje é um recurso que o comércio local consegue contar de certeza com aquele fluxo de recursos. Tivemos uma experiência notável, que é a questão da oportunidade de geração de emprego em renda através desses empregos diretos, com essa fábrica que se instalou no município. Isso possibilitou um enxergo de recursos no município, né? É uma empresa que, graças a Deus, a gente percebe que eles têm um comprometimento, uma responsabilidade com essa questão de pagar funcionário, eles cumprem rigorosamente aqui. Então, é uma receita que também economicamente faz grande diferença no município. Além de possibilitar, claro, às famílias essa estabilidade de ter uma renda. Então, isso faz um grande diferencial também. Eu me conta que, quando eu terminei o meu ensino médio, eu só vim conseguir ingressar numa universidade por conta da necessidade de ter que trabalhar, de ajudar a família. Eu só vim conseguir ingressar na universidade em 2005. Realmente foi quando eu consegui cursar meu primeiro curso, que foi de contabilidade. Posteriormente, logo quando eu terminei, já tinha essa grande pretensão de cursar direito, né? Então, em 2010, eu tive a oportunidade de me deslocar para Xadá todos os dias e eu não consegui cursar. Então, isso para vocês, eu gostaria de dizer que, além de ter essa possibilidade hoje de acesso, né, vocês precisam ter realmente essa visão de querer buscar, né, de juntar os conhecimentos e realmente ir atrás, porque a educação realmente hoje a gente vê que são as oportunidades para crescimento, conhecimento e formação. Agora iremos entrar no ato 6, onde apresentaremos referências da infraestrutura de Solonópolis. Cleiton é técnico em agropecuária, exerceu a função de instrutor do Senai e assistência técnica junto aos produtores rurais do município de Solonópolis. Exerceu também o cargo de secretário da Agricultura do município de Solonópolis, Irapuã Pinheiro e Agricultura e Infraestrutura do município de Icroatá de Ibiapaba. Desde já agradecemos a sua participação nesse documentário.
Ao analisarmos ao longo de 30 anos, houve uma evolução significativa na infraestrutura do município. Primeiro, gostaria de pontuar as 5 vias de acesso que hoje temos ligando o município de Solonópolis aos mais diversas regiões do estado do Ceará. São 5 vias de acesso ao entroncamento que poucos municípios do interior têm esse privilégio. Estradas federais, estradas estaduais. Também devemos destacar a importância da estruturação de redes elétricas e hidráulicas na parte de abastecimento d'água em quase praticamente todas as zonas rurais que existem no município, né? Há uma boa cobertura no município, isso é uma política importante para o nosso município, se ter energia de produção, se ter água, abastecimento d'água, é de muita importância para o desenvolvimento do município, como também os serviços básicos, né, de saúde. Nós temos um escritório de assistência técnica do Estado do Ceará, EMATES, uma Secretaria de Agricultura que presta relevante serviço aos nossos produtores rurais. O comércio desenvolveu bastante em função dessa estrutura de malha viária, há um progresso significativo. E tem uma obra que, muito embora ainda não tenha sido concluída, é de muita importância aqui para a sede do município. Muito embora eu já tenha procurado saber qual é o percentual de cobertura na sede do município, ainda não obtive essa informação, que ainda está em fase de, ainda se foi concluída, ainda não está funcionando, que é a rede de esgotamento sanitário aqui do município, né? Com estações de tratamento. A gente torce para que logo esteja funcionando, que é de muita importância, sobretudo para a saúde pública do município, para a saúde dos municípios aqui da nossa sede. Então visam sim a sustentabilidade, tanto econômica como ambiental. Muito embora é importante ressaltar que nessa área ambiental nós ainda somos muito carentes ainda de ações verdadeiramente efetivas. O que nós observamos, não só no nosso município, é que falamos muito nas questões ambientais, mas implementamos muito pouco aquilo que falamos ou discutimos. Então é necessário ações mais concretas para que verdadeiramente a gente possa contribuir para termos um futuro melhor no nosso município. É impossível falar de infraestrutura no município de Solonópolis sem a gente falar também de evolução tecnológica. E para falar conosco sobre evolução tecnológica no município de Solonópolis, a gente tem a honra de ter você, Ednilton, que fez parte, né, digamos, dos primórdios, né, foi quem deu início a esse processo de desenvolvimento tecnológico em Solonópolis. Então é uma honra muito grande dividir contigo esse momento e deixar registrada a sua presença. Muito obrigada pela tua contribuição. Olá, tudo bem? Quero primeiramente agradecer o convite em poder falar um pouco, né, sobre a tecnologia em Solonópolis nos últimos 30 anos. Primeiramente falar um pouco sobre mim. Hoje eu sou sócio e diretor da Fortix, diretor de produtos, CPO, no qual a empresa Fortix hoje ela é BSP, né, no caso da Meta, Business Solution Provider. Somos também parceiro Google e parceiro Microsoft, né? Hoje trabalhamos com tecnologia voltada a redes sociais e telefonia, né? Mas meu primeiro contato no mundo tecnológico foi em Solonópolis, em 93, no qual fiz o meu primeiro curso de MS-DOS, né? Em 95 eu tive uma oportunidade, através do Diário do Nordeste, onde ele lançou alguns fascículos, na verdade lançou um curso, né, via esse jornal, no qual ele falava sobre o Windows. Só que naquela época em Solonópolis não tinha computador com Windows, né? Eu até então comecei a estudar, lendo os fascículos e imaginar como seria essa tela desse computador, né? No caso, naquela época eu fiz, vai parecer estranho, mas eu fiz um computador de isopor, onde eu tinha um teclado, um mouse e fiz uma tela, imaginava uma tela, e daí eu comecei a praticar usando a imaginação para aprender
aquela tecnologia, que tinham acesso à tecnologia naquela época, e realmente aquela época era uma tecnologia bastante cara, precisava de placas, que era alto valor, enfim. Era uma época onde a comunicação era um pouco mais cara, não é como é hoje, que todo mundo tem uma banda larga na sua residência. Porém, muita gente nos primeiros momentos, né, tinham receio de acessar o computador, mas logo em seguida viram que não era um bicho de 7 cabeças e era uma grande oportunidade de conhecimento, né? E nos últimos 30 anos houveram isso, né? Houve toda essa evolução. Minha evolução particular, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer a tecnologia, ter essa oportunidade através desse conhecimento, né, da informática, e claro que logo popularizou para todos, né, com a evolução, com o tempo. Esse é um breve resumo do que aconteceu nessa época, né, um breve resumo do que aconteceu em Solonópolis nesses últimos anos, não é? E agora a gente chega no ato 7, que é para falar sobre política. Todo município com certeza tem uma história política. E aí a gente vai ter a participação de 2 mulheres. Então a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da história política de Solonópolis na visão de 2 mulheres. Uma historiadora, que é a Fracilda, a professora Fracilda, e a ex-vereadora Elizabeth Nogueira Machado, conhecida popularmente como Betinha, né? Que é irmã, inclusive, de José Ciro Nogueira Machado, o nome em homenagem à escola profissionalizante. É uma honra, Betinha, deixar e contribuir conosco com esse documentário, né? Disponibilizar seu tempo para fazer parte conosco. A professora Francilda é um grande ícone também nesse processo de construção, muito grande nesse processo histórico de Solonópolis, e eu quero aqui deixar o meu agradecimento e dizer que também é uma honra tê-la conosco, fazendo parte desse processo, registrando de fato a história de Solonópolis, que outras gerações vão ter a possibilidade de visualizar e de conhecer. E para mim, Honorino, está sendo uma honra, né, muito grande, pelo fato do homenageado na profissionalizante ter sido o meu irmão Ciro, né? E também dizer da felicidade de externar um pouco aquilo que a gente pôde fazer, né, como política, como representante, verdadeira representante do povo, né, pelo nosso município. Tive o privilégio de começar em 1970, foi a minha primeira candidatura. Eu e Sueli fomos as 2 primeiras mulheres a sermos candidatas no município de Solonópolis. Todas as 2 tivemos o privilégio de ser eleita, né? Inicialmente, né, no meu caso, a nossa turma da Arena na época e tal não tinha maioria, então houve um consenso e Sueli foi eleita a presidente da casa e eu a secretária. Também, na época, que eu acho que para mim também foi um privilégio, nós éramos vistos como verdadeiros representantes do povo. E não como aquele político que tem a obrigação de dar as coisas, de enfiar a mão no bolso e estar dando dinheiro, porque eu tive o privilégio de dizer, sem demagogia, nesse sentido, de ter 3 mandatos sem ganhar nem um centavo. O político deixou de ser para se bem servir aos outros, passou a ser negócio. Desafio a qualquer um, aqui no município e qualquer canto. Se alguma vez me comprou para eu votar em alguém, disso aí eu me orgulho. E assim, eu não sou filho de Solonópolis, mas eu cheguei aqui exatamente em 88, né? Mesmo no período da redemocratização do país. E a gente eu não estava na faculdade de História, não tinha terminado ainda meu curso, mas eu já era professor de História na época, já me interessava por esses assuntos. E o que eu vejo assim, Solonópolis é uma terra que sempre
os políticos eles estiveram à frente da época, né? Eu digo assim porque o período de redemocratização começa em 74, né, com o Ernesto Geisel, vai até 79, que é o período da abertura política, aquela abertura lenta, gradual, né, toda muito cuidado. E aí, com o fim do mandato do Geisel, né, que era linha dura, a gente vê o Figueiredo, né, o último presidente da ditadura. E aí ele é o período mais com uma abertura maior, né, que vem toda aquela questão da anistia, né, o pluripartidarismo. E aí a gente pode pautar aí todas as questões que foram feitas por esse governo, que na época, né, foi em 82, quando foi a primeira eleição dos governadores, né, e aí a partir desse momento a gente vê que houve, né, uma reviravolta na política. Por quê? Porque tudo se voltou assim. No Ceará, quem foi o governo das mudanças? Taxa Gereissati. E Solonópolis apoiava, né, esse candidato. E Solonópolis já estava, né, num movimento político bem diferente, né, do coronelismo. Né, já estava querendo entrar, né, nessa naipe, nessa vibe aí de mudanças. Não, só assim, essa questão assim das mudanças, né? A gente viu que os projetos, né, os programas, eles foram bastante bem-vindos à população, né? Certo? E resta que nós, professores, como formadores de opinião, a gente leve isso para os nossos clientes, né? Os nossos alunos, que a gente mostra para eles como é importante a educação, como é importante você ver essas mudanças e que eles, né, são o futuro, né? E através da educação é que se transforma uma nação. Ainda, pessoal, e aí não menos importante, dando continuidade a esse processo histórico e também ao nosso documentário, a gente vai entrar no Atos 8, que é sobre saúde. E para falar sobre saúde, a gente vai ter o nosso amigo, Dr. Mávio, que disponibilizou seu tempo para compartilhar conosco experiências, né? E ele que é médico, ultrassonografista, clínico, se formou com 24 anos de idade, atua em Solonópolis há algumas décadas. Dr. Mávio, é uma honra ter você aqui conosco, fazendo parte de algo que é tão grandioso e generoso. Muito obrigada. Morinda, eu estou aqui há 20 anos, está fazendo 20 anos agora, em janeiro agora, né? Cheguei aqui em 2002, ainda vim dar um pontãozinho aqui em 2001, mas vim para trabalhar como médico do PSF em 2002, 20 anos, né? Vim para passar 2 anos, depois mais dois e depois não falei mais em tempo. Estou ficando já há 20 anos e não sei se ainda saio daqui não. É uma terra maravilhosa que eu morei quando era criança, que eu fiz primeira, segunda, terceira e quarta série do primeiro grau, né, no FEALON. Fui aluno da professora saudosa, querida, maravilhosa, Dona Ocileide. Eu cheguei a visitá-la como médico ainda, maravilhosa, saudade. E nesses últimos 20 anos a gente tem percebido um desenvolvimento imenso, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui tinha o quê? Talvez 3 PSF, não sei, acho que sim, né? Do meu tempo só está aqui atualmente para trás de mim, muito mais ainda que eu, né? Eu acho que o pessoal tem saído no decorrer dos tempos, essa mudança, né, de profissionais e tudo, mas a gente percebe uma evolução gigante, né? Uma evolução tanto de quantidade de profissionais, muitos PSFs, hoje o que em torno de 7, 8, 9, não sei, muito mais PSFs, todos com suas UBS, né? Não é que seja aquela coisa tão discreta, a gente ia para Assunção, eu cheguei aqui por Assunção, era uma casinha pequenininha, aquela coisa improvisada, hoje todo mundo tem a sua UBS própria, a imensa maioria dos PSFs daqui, né? Isso é fantástico, você perceber que as pessoas gostam de você, né? Você perceber que você de alguma forma influencia as pessoas,
Você vê pessoas que têm teu nome, Marvel, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Isso é interessante, saber que aquilo foi por conta de uma pessoa que gostou de você, que gosta de você, que te dá carinho, uma pessoa que te convida para ser padrinho de um filho. Então, isso é muito legal, isso é muito gostoso. São coisas que a medicina te oferece, que não tem preço, que não tem, né, não dá para descrever. E agradecer Solonópolis e todos vocês por tudo que vocês têm feito por mim, pela minha família, e vocês são maravilhosos. Bom, pra mim foi uma sensação incrível ter participado desse documentário junto com a Norinda, que me proporcionou momentos incríveis. Participar desse documentário para mim foi um misto de sensações e emoções que enriqueceram cada vez mais os meus conhecimentos. Para mim, a experiência com o documentário foi algo rico em conhecimento e muitas experiências. Para mim, a experiência de participar do documentário foi muito importante por relembrar nossas raízes. Bom, minha experiência nesse documentário foi muito incrível e rica em cultura política de Solonópolis. Bem, nesse documentário de tudo eu fiz um pouco, a experiência foi enorme, então só tenho a agradecer. Bom, eu queria dizer que foi um prazer participar desse documentário e que venham próximos. Para mim foi um prazer enorme ter participado desse documentário, onde eu aprendi várias histórias que eu nem sabia que existia no município de Solonópolis. Para mim foi muito importante participar desse documentário, onde vivi momentos incríveis e enriquecedores de conhecimento. Ter participado desse documentário não foi fácil. Revisei todos os materiais e ouvi um pouco da história de todo mundo, de todos os entrevistados. Mas foi enriquecedor, pessoal, conhecer um pouco da história daqui do município. Desde já, muito obrigado. O meu sentimento é só gratidão por ter participado desse documentário e realização, tanto pessoal como profissional.